Você está preso no vício em bet hoje. Se você está preso no vício em bet hoje, fica comigo nesse vídeo que nós vamos falar de 4 características que são consequências do vício em apostas online. E a partir do conhecimento dessas 4 características, você vai conseguir aplicar estratégias para sair de cada uma delas. A grande maioria das pessoas que estão presas no vício em bet, elas têm muita dificuldade de sair. É como se fosse um ciclo que prende essas pessoas. Ela entra num loop mental e ela não consegue sair disso. E as bets, elas acabam provocando danos cognitivos, danos, vamos dizer, cerebrais. Muitas das vezes são reversíveis, mas caso a pessoa ela continue, aquele dano vai se perpetuar por muito tempo. Então, quais são essas características? A primeira característica é a impulsividade. A pessoa que começa a jogar, ela perde uma barreira de inibição. Ela não consegue mais dizer não para as apostas, para mexer no celular. Por isso que uma das estratégias para ajudá-la a sair do vício é colocar uma barreira. Pode ser um bloqueador de celular, pode ser pedir a algum familiar para ficar com o celular, guardar esse celular. É como se fosse uma estratégia anti-gatilho. Além disso, por ter essa impulsividade elevada, a pessoa começa a agir sem pensar nas consequências. Não é à toa que a gente vê muitos casos gravíssimos de pessoas atentando contra outras, contra si mesmo, fazendo coisas que elas não gostariam de fazer, mas por perder esse controle, vamos dizer, ela ficar mais impulsiva, ela acaba fazendo comportamentos que ela não acha interessante para a vida dela nem para os outros. Além disso, a pessoa que está viciada, ela tem uma baixa tolerância à frustração. Ela fica com dificuldade de sentir desconforto. Cada vez mais no mundo moderno, por conta do celular, por conta das tecnologias, a gente está tendo mais dificuldade de ficar sem mexer no celular, a lidar com a frustração, a lidar com o tédio, a lidar com o desconforto emocional. E muitas pessoas vão para as bets por conta da dificuldade de lidar com as próprias emoções, com as dores emocionais, com as perdas do passado, com a frustração, com o tédio, com as dificuldades que elas estão enfrentando no dia a dia. E aí, as bets, elas acabam arrancando esse poder, essa capacidade da pessoa de lidar consigo mesmo, de lidar com as próprias frustrações. E daí, uma estratégia muito importante, começar a entender que existe um fluxo na vida. A gente vai passar por momentos bons, agradáveis, mas também a gente vai ter momentos difíceis. A gente vai ter aflição, mas é bom que a gente tenha um bom ânimo. A gente vai ter dificuldade, mas a cada dificuldade, se a gente desistir, se a gente desanimar, se a gente não experienciar até esse mal-estar, a gente vai ficar pior, porque é como se fosse uma panela de pressão que vai inflando. E a gente precisa aprender a lidar com as nossas próprias emoções, com as nossas dificuldades. A 4 característica consequência é o baixo autocontrole. A pessoa ela perde o controle das próprias características. Então ela se propôs a guardar um dinheiro para não gastar mais. Ela perde esse controle e começa a agir com essa impulsividade, como eu falei na característica 1. Mas a falta de autocontrole, ela perde o domínio próprio, ela não consegue dominar mais as características, mas existe uma forma de retornar. Antes de eu falar do 4º ponto, a gente precisa começar a entender, o nosso cérebro é moldável. Se eu conseguir entrar na bet, eu consigo sair. Só que muitas das vezes a gente vai precisar de uma ajuda de alguém, uma ajuda externa. Pode ser de um grupo, pode ser de amigo, de um familiar. Muitas pessoas elas não saem do vício em bet porque elas já estão atoladas de conhecimento. Elas têm informação demais e elas não têm prática. O que elas precisam é praticar, porque o conhecimento é só metade do caminho. Ela precisa de ação. Você precisa de tomar atitudes. Não é à toa que eu criei a comunidade antivícios especializada, a Cave, que é uma comunidade onde a gente trabalha várias estratégias para ajudar as pessoas a saírem das bets. Por exemplo, a gente tem a planilha anti-gatilho. A gente tem um encontro para mapear quais são esses gatilhos que a pessoa está tendo dificuldade. Você precisa mapear as suas dificuldades, as suas dores emocionais. Aprender um outro módulo é aprender como lidar com as emoções, aprender a lidar com a frustração, com a intolerância à frustração, como que eu posso aprender a lidar melhor. Temos esses conteúdos e muito mais na Cave. Se você sentir vontade de participar, clica no link que está na descrição, que vai te ajudar
muito. Eu acredito que entender o processo é bacana, mas você precisa de ações, você precisa de entrar numa comunidade que te auxilia a alavancar a sua saída das bets. O quarto ponto, a quarta característica que é muito importante, são os distúrbios do pensamento. Muitas das vezes o jogador ele começa a pensar que ele vai ganhar na próxima jogada, no próximo bilhete, na próxima vez que ele jogar, ele vai ganhar. No entanto, ele esquece que a mesa sempre ganha, a banca sempre ganha. A banca, ela possui um algoritmo, as bets possuem algoritmos muito sofisticados para te prenderem dentro desse jogo, dessas apostas com mecanismos próprios. Então presta atenção, se você está tendo alterações no seu pensamento que estão te facilitando a jogar mais, estão te estimulando, porque muitas pessoas elas utilizam a culpa como se fosse uma forma de sair, sendo que a culpa acaba levando ela a jogar mais. Se tem uma coisa que você pode fazer por você, joga a sua culpa fora. Porque você está tendo dificuldade de parar de apostar, mas toda vez que você se sente culpado e deseja recuperar, isso vai causando mais estresse em você e você não consegue sair. O que você precisa hoje é aprender a se auto-perdoar e tomar ações claras, objetivas para sair do vício em bet. Eu tenho alguns vídeos aqui no meu canal que vão te ensinar estratégias práticas para sair do vício em bet. Inclusive eu tenho uma planilha anti-gatilho emergencial. Se você quiser, essa planilha está tudo aqui na descrição do meu vídeo. Fica à vontade para baixar. Me fala quais são as características que você mais tem utilizado das bets. Quais são as características que mais as bets fizeram com você? Você perdeu o autocontrole? Você está mais impulsivo? Você está tendo alterações do seu pensamento? Está difícil de pensar? Então me conta aqui, deixa um comentário. Um grande abraço e vamos à luta. Vamos vencer esse vício logo. Bora pra cima.